com o técnico Léo Condé do Vitória. TV Araújo do Galácticos Online e Futebol Interior. Léo, gostaria inicialmente de te dar parabéns pelo trabalho feito até aqui. Internamente, você com os jogadores, diretoria e comissão técnica, já pensa ou sonham com o título da Série B ou é uma coisa que pertence mais ao imaginário do torcedor? Bom, obrigado pelos elogios. Bom, nosso foco, como eu sempre venho reiterando aqui, é sempre no próximo jogo. Então, nosso pensamento está muito pautado para a partida contra o Atlético e a gente tentar buscar a pontuação necessária para o acesso o quanto antes. Caso a gente consiga alcançar esse objetivo principal e ainda tiver possibilidade de buscar algo maior, com certeza nós vamos lutar com unhas e dentes para buscar esse objetivo maior. Luiz Brito, da Tribuna da Bahia. O Vitória tem 14 jogos a disputar na Série B, a partir do próximo domingo. Desses 14, 7 serão em Salvador, no Barradão. Se o Vitória vencer esses 7, vocês atingem, pelo menos pelos sites de prognóstico, 97% de probabilidades de votar a Série A do Campeonato Brasileiro com 68 pontos. Isso muda o que na sua estratégia para os jogos fora de casa, como esse de domingo contra o Atlético, que vem de 3 triunfos consecutivos? Você vai administrar os jogos fora de casa, acreditando que pode se classificar com os 7 jogos no Barradão, ou vai aproveitar a ânsia do Atlético, por exemplo, que precisa vencer o jogo e armar um nó tático, como gostam de dizer? Bom, na realidade a gente trabalha para o jogo, a gente sabe das dificuldades que vai ser para enfrentar o Atlético e o Vitória, a gente vem fazendo uma campanha muito consistente jogando dentro de casa e fora também, se a gente pegar ela como um todo, também é uma boa campanha. Então a gente está sempre projetando e trabalhando em cima da partida seguinte e não vai ser diferente essa partida. A gente sabe das dificuldades que a gente vai enfrentar em Goiânia, mas de forma alguma a gente vai administrar, a gente vai para lá para tentar fazer um jogo equilibrado, estruturado, para trazer um bom resultado para Salvador. Nuno Krause, do Bahia Notícias e Salvador FM, Reinaldo Oliveira, da Rádio Transamérica, e Anderson Matos, do Canal Dinâmico. Essa é uma pergunta que vale para os três. Levando em consideração a dificuldade da partida, assim como foi no confronto aqui no Barradão, você pode voltar a usar esquema com os 3 zagueiros, já que terá Camutanga e Ansoto de volta, ou deve ir com a mesma plataforma do último jogo? Realmente a gente passa a ter opção de vários atletas retornando, né? E a gente está analisando a equipe do Atlético, estudando bastante para a gente ver o que a gente tem que neutralizar dessa boa equipe do Atlético, que vem crescendo de produção, vem de 3 resultados positivos, e também explorar algumas possíveis dificuldades que a gente entende que eles têm. Então, assim, vai depender muito do adversário. A gente está treinando algumas situações aí no dia a dia. A gente tem que sempre estar bem atento àquilo que a gente imagina que o jogo vai apresentar para a gente. É claro que quando o juiz apita ali, às vezes acontece muita coisa diferente daquilo que a gente imagina e projeta, né? Cada jogo tem a sua particularidade, mas de qualquer forma a gente está estruturando e trabalhando várias situações para a gente explorar dentro do jogo, tanto em termos de plataforma de jogo como em escolha de atletas. Marcelo Góes, do site Arena Rubro-Negra e Rádio Sociedade da Bahia. Você deve contar com Oswaldo, que se recuperou de lesão muscular, e sobre Rodrigo Andrade, ele deve ser relacionado? Bom, o Oswaldo está retornando aos trabalhos junto com o grupo essa semana. A gente ainda tem aí um tempinho para definir se é a melhor opção de já lançá-lo nesse jogo. Rodrigo Andrade ainda vai esperar mais um pouco, está fazendo a parte de transição. Possivelmente a semana que vem ele deve ser reintegrado aos poucos com os demais companheiros do elenco. Guma Guedes, da Itapuã FM, Panorama Rubro-Negro. Com relação aos retornos, gostaria de saber se o Dudu
volta ao time ou se Matheus Trindade terá a terceira chance de começar a partida? Bom, a gente passa a ter novamente o retorno de atletas importantes, inclusive o Dudu, que vinha fazendo boas atuações, mas a estratégia de jogo a gente trabalha ela de uma forma interna, não dá para externar muito, mas com certeza uma base de equipe vai ser mantida, mas a gente está analisando, avaliando bastante as características principais do adversário para a gente definir a escalação. Gabriel Galindo, do Mosaico Esportivo. Apesar de ser o líder e com o melhor ataque, o Vitória venceu apenas um dos últimos 6 jogos fora de casa, marcando gols em apenas 2 deles. Nesse domingo enfrenta uma equipe que está em ascensão, mas que oscila entre um dos melhores ataques e uma das piores defesas da competição. Visto tudo isso, como você prevê o Vitória no aspecto ofensivo para melhorar esse retrospecto recente como visitante? A competição, até por ela ser muito extensa, tem essa característica das equipes se alternarem muito, né? E sempre buscando ajustes ao longo da competição. Não só o Vitória faz isso, como várias equipes. Então, o Atlético Goianiense, a gente percebe que nos últimos jogos o Jair Ventura tem tido essa preocupação de ajustar o sistema defensivo, é onde que eles têm sofrido mais dentro da competição e tem realmente melhorado nesse aspecto. E a gente também, às vezes é claro que o resultado não vem, mas a gente está sempre criando, né? Como eu até falei na última coletiva, o Vitória tem o melhor ataque da competição e é uma das equipes que mais finaliza em gol, deve estar entre as 3, 4 melhores equipes que mais finalizam em gol. Então é tentar manter esse retrospecto aí. É claro que o retrospecto recente fora de casa não tem sido aquilo que a gente imagina, mas não é nada também desesperador, é a gente fazer um bom jogo organizado do ponto de vista defensivo e criar alternativas para chegar ao gol adversário. Outra pergunta do Nuno Krause. O Vitória foi derrotado pelo Atlético no primeiro turno, por 3-2 no Barradão. Você espera encontrar dificuldades parecidas nesse próximo jogo ou acha que a postura do adversário será diferente? Cada jogo tem sua história, né? A gente sabe que o Atlético Goianiense aí nos últimos anos disputou muita Série A, tem assim uma equipe, está um clube bem organizado e estruturado, tem bons jogadores. Chegou o Jair Ventura agora, um treinador também que estava praticamente trabalhando somente na Série A do Brasileiro, é uma equipe forte. Agora, eles também, a gente tem a preocupação com eles, mas eles também têm a preocupação por tudo que representa o Vitória, em termos de camisa, torcida. A nossa campanha nos coloca em condições de estar disputando, né, a competição, independente de jogar em casa ou fora, fazer os jogos da melhor forma possível. Então a gente vai para lá para encarar um adversário difícil, mas a gente vai sim forte para trazer um bom resultado de Goiânia. Pergunta da Estela Ribeiro, do Globo Esporte. Vitória e Atlético têm campanhas parecidas no retorno. Os dois times têm 3 vitórias, um empate e uma derrota. Acredita que devido a isso os jogos devem ser mais equilibrados? Tende a ser sim. Acho que as equipes se equiparam muito em vários aspectos, então tem tudo para ser um jogo equilibrado, um bom campo, um bom estádio. Espero que a arbitragem também faça um bom trabalho, que tem tudo para ser um dos grandes jogos aí dessa edição da Série B. Mais uma da Estela. O Vitória só venceu o Dragão uma vez na história como visitante. Em uma semana deu para ajustar o time e a sua forma para vencer fora de casa no domingo? Sem dúvida, a gente está aproveitando o máximo. No primeiro momento a gente recuperou os jogadores do ponto de vista físico e emocional, e depois já entramos com uma carga forte de trabalho, os 3 pilares, né, físico, técnico e tático, a gente trabalhando muito em cima disso. É claro que tem muito aspecto emocional, que a gente está muito bem controlado aqui, mas a gente se preparou bem para essa partida sim. Para finalizar, Anderson Matos, do canal Dinâmico. Como tem sido para você a experiência de treinar o Vitória?
Uma experiência fantástica, né? É um turbilhão de emoção, né? São os dois extremos o tempo inteiro, mas uma satisfação grande de treinar um dos grandes clubes de futebol brasileiro, representar aqui, né? Estar à frente dessa agremiação e que representar um número enorme de torcedores que se fazem presente, incentivam muito aqui em todos os jogos, aqui no Barradão, e até mesmo fora do estado. A maioria dos jogos o torcedor tem se fazido presente, então a gente fica muito feliz, mas ainda está longe daquilo que eu quero, né, à frente do Vitória. A gente ainda tem que buscar os objetivos que a gente traçou para essa competição.